Tem um tipo de erro que é o mais perigoso de todos. Não é o erro escandaloso, não é o erro que todo mundo vê de longe. É aquele erro que você comete com a consciência limpa, porque você conseguiu dar um nome bonito para ele. E é aí que eu quero chegar com você hoje. Porque tem gente que ouve pecado e já fecha a cara. Lá vem culpa, lá vem dedo na cara, lá vem palavra velha. Só que a Bíblia não usa essas palavras para fazer show de moral. Ela está fazendo diagnóstico, daqueles que doem, porque descrevem a gente com precisão. E eu vou te deixar com 3 perguntas no ar, para você não escapar delas. Primeira, se pecado é errar o alvo, qual é o alvo? Segunda, por que Deus descreve o pecado como um bicho agachado na porta? Terceira, qual é a mentira bonita que você anda contando para chamar egoísmo de bem? Guarda isso. Eu volto. A Bíblia usa palavras diferentes para falar do nosso desvio. E só isso já mostra uma coisa. Não é simples. Iniquidade é quando a pessoa vai entortando. Por dentro. Sabe quando você faz uma coisa pequena, errada e no começo pesa, mas depois vira normal? Você não ficou pior do nada. Você foi entortando. E uma hora o torto aparece por fora. No tom, na frieza, na forma de tratar gente. Transgressão é diferente. É quando você pisa numa linha que você sabia que existia. Não é ignorância, é quebra de confiança. É tipo quando você diz, eu não vou mais fazer isso. E faz. E por fora você chama de fraqueza. Mas por dentro você sabe, foi escolha. Agora, pecado é a palavra mais comum. E a ideia por trás dela é simples e visual. Errar o alvo. Imagina um arqueiro. Ele puxa, mira, calcula, e a flecha passa raspando. Quase. Mas não. E tem um detalhe curioso. Tem um texto que fala de guerreiros tão treinados que acertavam sem errar o alvo. Juízes 20:16. A Bíblia pega essa imagem e aponta para nós. Só que aí vem a pergunta que muda tudo. Errar o alvo. Mas qual alvo? Logo no começo, a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, pecado não é só quebrar regra. É falhar no propósito de ser humano. É falhar em amar a Deus e amar o próximo. É tratar Deus e pessoas como se não tivessem o peso que têm. E deixa eu trazer isso pro chão da vida. Às vezes você não faz nada absurdo. Só que você vai ficando menor por dentro. Você ganha a discussão, mas perde a pessoa. Você se protege, mas vira duro. Você se valoriza, mas pisa em quem tá perto. E tudo isso parece até maduro. Até você perceber que o alvo era amor. E você está treinando o oposto. É por isso que os 10 mandamentos vêm em 2 partes. Uma fala do nosso amor a Deus, outra do nosso amor às pessoas. E tá tudo junto porque, na lógica bíblica, você não separa. Quando você distorce a relação com Deus, isso respinga direto em como você trata a gente. Por isso, pecar contra alguém também é pecar contra Deus. Lembra de José? Quando a esposa de Potifar tenta seduzir ele não chama aquilo de só um deslize. Ele diz, como eu faria isso e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Na cabeça dele, desonrar uma pessoa e uma aliança é desonrar o Deus que fez aquela pessoa. Agora vem o ponto mais desconfortável. Na maioria das vezes, quando a gente tá errando, a gente acha que tá certo. A gente veste o erro com roupa bonita. Você chama controle de cuidado, chama orgulho de personalidade forte, chama frieza de maturidade, chama vingança de justiça. A Bíblia mostra isso em gente grande. O faraó não se via como vilão. Ele tinha um discurso pronto, economia, segurança, estabilidade. Saul, perseguindo Davi, também tinha narrativa. Tô protegendo o reino, até o dia em que a verdade encosta nele e ele solta. Eu pequei. 1 Samuel 26:21. E aqui eu volto ao segundo loop. Por que Deus fala do pecado como um bicho agachado na porta? A primeira vez que essa imagem aparece é com Caim e Abel. Gênesis 4. Imagina a cena. 2 irmãos, uma oferta, um coração queimando de ciúme. E Deus chega com um aviso que parece filme, mas é realidade espiritual e psicológica ao mesmo tempo. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, o pecado está à porta como um animal agachado. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Isso é pesado porque mostra que o pecado não é só um errinho bobo. É uma força predadora. Ele não quer só que você faça algo errado. Ele quer que você vire alguém errado. E repara, Deus não diz, você já perdeu. Ele diz, você pode dominar. Existe escolha, existe responsabilidade. Mas Caim alimenta o que está dentro. Ele não trata o ciúme como alarme. Ele trata como direito.
E aí o estrago sai do peito e vai pra mão. E a história termina com sangue no chão, relações destruídas, culpa grudada na pele. É assim que o pecado opera. Começa como um sussurro, termina como uma cadeia. E agora eu fecho o terceiro loop. Qual é a mentira bonita que a gente conta? É essa. Eu mereço responder assim. Eu mereço sumir. Eu mereço humilhar. Eu mereço fazer o que eu quero. E quando o eu vira centro, até o bem vira ferramenta. Paulo, no Novo Testamento, descreve o pecado como um poder que tenta governar a gente. Ele usa uma palavra que dá arrepios: escravidão. Romanos 6. Como se dissesse: tem hora que você faz o que não queria. E tem hora que você quer o certo, mas trava. Parece que tem um volante dentro de você puxando para o lado errado. E se a história parasse aqui, seria só desespero. Mas é aqui que Jesus vira notícia boa de verdade. Porque ele é apresentado como o humano perfeito, o único que não errou o alvo. Ele amou a Deus e amou pessoas de forma inteira. Onde a gente falha, ele foi fiel. E mais, ele não só mostrou o caminho, ele assumiu a responsabilidade pela nossa história torta. Os apóstolos dizem que ele não cometeu pecado, mas carregou os nossos pecados. 1 Pedro 2, 22, 24. Pra quê? Pra quebrar a escravidão. Pra a gente morrer pro velho caminho e aprender a viver de novo. Então, quando a Bíblia fala pecado, ela não tá só jogando culpa. Ela tá dizendo: olha o que está te entortando. E ao mesmo tempo, existe cura. E agora eu fecho o primeiro loop. Qual é o alvo? O alvo é ser humano do jeito que Deus desenhou. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como alguém que carrega a imagem de Deus. Agora, rápido, um teste simples. Responde com sinceridade, sem teatro. Em que área eu tenho dado um nome bonito para uma coisa torta? Quem eu tenho tratado como se não tivesse peso, com palavras, silêncio ou indiferença? Qual desejo está agachado na porta hoje? E eu tô fingindo que é só meu jeito? Agora uma oração curta, do jeito que dá para falar de verdade. Deus, eu não quero mais me enganar. Mostra onde eu errei o alvo. Me dá coragem para dominar o que tá na porta. E me ensina a amar, de novo, do jeito certo. Em nome de Jesus, amém. Desafio de 24 horas, no secreto. Antes de dormir, pega um papel e escreve só isso. Onde eu errei o alvo hoje? E faz uma reparação real. Uma mensagem, um pedido de perdão. Um acerto de rota. Algo pequeno, mas verdadeiro. E a frase âncora para repetir por 7 dias. Eu não vou dar nome bonito para coisa torta. Se isso bateu em você, comenta uma palavra: alvo. E se quiser ir um passo além, comenta também só a área, sem detalhes. Onde você mais se engana? Orgulho, raiva, controle, frieza, inveja. Só uma palavra. Porque às vezes o começo da cura é parar de se esconder.